Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, devotos de São João Paulo II. Na nossa primeira leitura, nós vemos o apóstolo São Paulo fazendo uma relação entre a fé de Abraão e a promessa ou as promessas que Deus fez a ele. A Abraão, diz o nosso texto sagrado, tinha apenas a promessa de Deus. Ele não tinha nenhuma evidência, ele não tinha nenhuma prova, ele não tinha nenhum indício, ele não tinha nenhum sinal de que Deus estivesse prestes a cumprir aquilo que ele estava lhe prometendo. Ou seja, não havia nenhuma garantia, não havia nada de palpável sobre o futuro cumprimento daquilo que Deus estava lhe prometendo. 2 versículos antes do texto que foi lido aqui na nossa primeira leitura, São Paulo vai dizer: Abraão esperou contra toda esperança. Depois o autor sagrado da carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele faz o elogio de todos aqueles personagens do Antigo Testamento que tiveram fé em Deus, o autor sagrado vai começar dizendo assim: a fé é a esperança, é a convicção,
é a certeza que nós temos a respeito daquilo que nós não vemos. Abraão não tinha um contrato registrado. Abraão não tinha um documento assinado por Deus, mas ele teve fé em Deus. Ele não duvidou daquilo que Deus estava lhe prometendo, e a sua fé aumentou ainda mais. Ele tinha certeza de que Deus poderia cumprir aquilo que estava lhe prometendo. E o texto sagrado diz: a sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, ou seja, por causa da fé de Abraão, Deus olhou para ele e o considerou justo. O mais bonito está por vir. São Paulo diz assim: tudo isso que nós estamos dizendo a respeito de Abraão não vale somente para ele, mas vale também para cada um de nós. Todo aquele que tem fé em Deus também lhe é acreditado como justiça, ou seja, Deus olha para aquele que tem fé como se ele fosse justo, ou como sendo justo. A diferença, diz São Paulo, é que Abraão teve fé na promessa de Deus a respeito do Messias Salvador. No nosso caso, o objeto da nossa fé é o próprio Messias, é o próprio Cristo Senhor, porque nós já sabemos, nós já vimos que aquilo que Deus prometeu a Abraão foi cumprido. Agora, no nosso Evangelho, nós vemos um exemplo contrário. Nós vemos aquele que, em vez de colocar a sua confiança em Deus, colocou a sua confiança nos bens materiais, no seu dinheiro e na sua riqueza. Aquilo que aconteceu ali com Jesus, do homem levantar do meio da multidão e dizer: diga a meu irmão que reparta comigo de modo justo a nossa herança. Parece que hoje isso não acontece mais, né? Dos herdeiros brigarem por causa da herança e um tentar passar a perna no outro. Parece que continua acontecendo até os dias de hoje. Era isso que tinha acontecido com aquele homem, e ele quer contratar Jesus como seu advogado. E Jesus diz a ele: sobre essas questões, qualquer advogado de porta de cadeia pode resolver seu problema. Eu tenho coisa muito mais importante para tratar. E Jesus então diz que contou esta parábola. O evangelista deixa claro o motivo pelo qual ele contou esta parábola foi para nos ensinar a não sermos gananciosos, a não colocarmos a nossa confiança nos bens materiais. E na parábola de Jesus ele fala de um homem que já era rico, mas naquele ano as suas lavouras produziram muito além do esperado.
A sua produção agrícola superou toda a expectativa, a ponto de, na hora da colheita, ele perder o sono, porque não tinha celeiros suficientes para guardá-la. E ele ficava pensando consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Alguém já perdeu o sono, caso de dinheiro, caso de dívida, caso de uma conta, ou alguém que ficou devendo, ou alguém que vem cobrar. Aquele homem estava desse jeito, perdendo o sono de noite. O que eu vou fazer? De repente ele pensou consigo mesmo: gente, mas está tão simples de resolver meu problema. Eu jogo os meus celeiros no chão, desmancho todos, construo celeiros maiores, vou guardar ali toda a minha produção, guardo ali também os meus bens e posso dizer a mim mesmo: fica tranquilo agora, come, bebe, passeia, vai para a praia, não gosta de praia, não vai para uma casa de campo, vai viajar, vai fazer festa com os amigos, aproveite à vontade a sua vida, porque aquilo que você tem dá para você viver tranquilo e confortável por muitos anos. E a parábola de Jesus diz: mal sabia aquele homem que os seus dias, ou melhor dizendo, que as suas horas estavam contadas. Naquela mesma noite, disse Jesus, aquele homem deveria estar diante de Deus para prestar-lhe contas daquilo que havia feito, da sua vida, de como havia administrado os bens que Deus lhe deu a graça de alcançar. Irmãos e irmãs, veja a diferença de como esse homem agiu e de como foi que Abraão agiu. Abraão teve fé em Deus. Este homem confiou nos seus bens. E aqui é importante fazermos uma diferença entre aquilo que é acreditar em Deus e aquilo que é ter fé em Deus. Todos vocês acreditam em Deus, não acreditam? Ainda bem, não me espantem não. A primeira vez que eu venho aqui, não vou me escandalizar. Pois então, São Tiago diz assim: você acredita em Deus? Faz muito bem. Acreditar em Deus, até os demônios acreditam. Nisso nós não diferenciamos deles. Até os demônios acreditam. Eles acreditam e tremem, porque sabem que no fim da história vão ser julgados por Deus. Acreditar é saber que aquilo existe. Acreditar significa saber, é verdade, Deus existe mesmo. Acreditar é muito diferente de ter fé. Ter fé significa confiar. Ter fé significa se entregar àquela verdade. Ter fé significa agir de acordo com aquilo que nós temos fé. Ter fé significa crer em Deus. Ter fé significa se entregar a Deus. Ter fé significa confiar em Deus. Ter fé significa obedecer a Deus. Ora, não é isso que nós vemos na vida de todos os santos? Não é isso que nós vemos na vida de São João Paulo II? Ele diz assim: a pobreza evangélica não tem nada a ver com a miséria, diz São João Paulo II. A pobreza evangélica, viver a pobreza evangélica significa usar daquilo que nós temos como se aquilo não nos pertencesse, como se aquilo tivesse nos sido dado por Deus para nós administrarmos em favor de todos os nossos irmãos.
numa palavra que está nesse último documento do Papa Leão, de Lex Te. Lá ele cita também uma palavra de São Paulo VI, que diz assim: nós não temos o direito de guardar para o nosso uso aquilo que é supérfluo na nossa vida, porque aquilo que está sobrando na nossa vida é aquilo que está faltando na vida daquele que não tem o mínimo para viver com dignidade. Participando então do segundo dia do nosso tríduo, em honra a São João Paulo II, aprendamos então com ele a viver a pobreza evangélica, administrar aquilo que nós temos, seja muito, seja pouco, porque da mesma forma que nós podemos ter um rico como aquele da parábola, que é apegado aos seus bens, também tem aquele que é pobre e é apegado ao pouco que tem. Aprendamos então com João Paulo II, com São João Paulo II, a administrar tudo aquilo que nós temos, com a consciência de que Deus aquilo nos emprestou para que fosse administrado para o nosso bem e também para o bem de todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.